Olá, meus amores, Pai do Senhor, boa tarde, tudo bem? A Tirene está passando aqui para nós gravar a nossa lição de número 9, né? Para nós colocarmos em dias. Mas antes de nós iniciarmos, a tia quer saber como é que tá na sua casa, tá tudo bom? Sua mãe tá boa, seu papai tá bem? Seus irmãos ou você também está tudo bem? Eu espero que sim. Antes de nós iniciarmos a nossa lição, em rápidas palavras, nós vamos fazer o quê? Orar ao Papai do Céu. Agradecer a Deus por mais um dia, né? Pelo segundo dia da semana que você está em casa, você está bem. E tudo está começando a se encaixar aos pouquinhos, devagarzinho, mas Deus está nos abençoando. Então vamos orar. Agradecendo a Deus. Querido Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de estudar a nossa escola. Jesus amado, eu te peço, Senhor, por cada vida que vai ver esse vídeo. Senhor, por cada criança, entra no lar de cada um, que as tuas mãos e a tua misericórdia alcance cada lar nesta tarde. Jesus abençoa o papai e a mamãe de cada uma dessas crianças. Abençoa a vida de cada uma, Senhor, que elas possam crescer no temor e obediência à tua palavra. Senhor, vamos estudar a lição. Abra a nossa mente e o nosso coração para fazermos a tua vontade, que possamos nos abrigar em ti. Assim fica conosco hoje e sempre. Amém. Vamos lá, meus amores, sem perca de tempo. A lição de número 9 fala que é um lugar de abrigo. E a base bíblica está em Isaías, capítulo 25 e verso 4, que diz: porque foste fortaleza do pobre e a fortaleza dos necessitados na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque os sopros dos opressores são como a tempestade contra o muro. Meus amores, quem é a nossa fortaleza? Quem é o nosso refúgio? Quem é o nosso socorro? É o nosso querido Senhor. E também a outra base bíblica está em Mateus 11, 28 e 29, que Jesus disse aqui com estas palavras: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Aí nós vamos terminar logo o capítulo lendo o verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Então nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Nós vamos estudar bem rapidinho para não ficar grande o vídeo. A lição 9, um lugar de abrigo. E o memorizando está no Salmo 91, e verso 14, que a tia já olhou aqui e deixou marcado na Bíblia. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Esse é a base bíblica do memorizando. Agora nós vamos ler na revista. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que conhecem que eu sou Deus, o Senhor. Que essas palavras têm o mesmo significado que a tia leu na Bíblia, tá certo? Então, hoje nós vamos estudar algo muito importante, meus amores. Que Jesus ele se preocupa com cada um de nós. E nós estamos aqui passando para você aquilo que nós aprendemos do Senhor. O Senhor Jesus se preocupa com o nosso estado físico, emocional e espiritual. Afinal de contas, Ele nos ama e se importa muito com o nosso bem-estar. Então, a gente vai aprender o que é o jugo, o que é o fardo. Tirem o que é o jugo. Nós vamos iniciar o Explorando as Escrituras e já a tia mostra o que é o jugo. Vamos começar falando de uma coisa que talvez vocês conhecem ou não conhecem, mas eu acredito que alguns conhecem porque nós já estudamos sobre isso. Talvez uns conhecem e outros não, mas não sabem o nome, né? Vocês podem até ter ouvido falar, mas não sabem o nome. Então, vamos explicar nos lugares. Por exemplo, naquele tempo existiam as plantações que quando era na época de colher o milho,
eles não tinham as máquinas que a gente tem hoje, né? Que as pessoas têm hoje para colher o milho, para colher o feijão, para colher soja. Naquela época não existia. Naquela época era arrecadado todos os milhos dos matos com os bois que traziam numa carroça, certo? Então, assim, naquela época eles não possuíam máquina. E quando eles queriam carregar algo muito pesado, eles colocavam um jugo nos bois e eles puxavam uma carroça. E a carroça, o peso que eles levavam se tratava como fardo, certo? Então, assim, olha, a tia vai logo começar a mostrar para vocês o que é um jugo. Olha, dá para vocês verem, aqui é um jugo. É uma canga de madeira, um pedaço de tábua, com 2 argolas, certo? E eles colocam na cabeça dos bois. São 2 bois juntos e ele coloca para os 2 andar junto, puxando essa carroça cheia de milho. Porque naquela época eles não tinham transporte para levar os milhos para os celeiros, para as fazendas. Então os bois eram que puxavam essa carroça com esse milho. Então o que colocava na cabeça dos bois era um jugo, certo? E a carroça cheia de milho era um fardo, tá certo? Então, em rápidas palavras, nos lugares em que a plantação ainda não se usava máquina, as pessoas precisavam da ajuda de animais que faziam o serviço. Quando, por exemplo, terminava a colheita e tinha que levar a carga, o boi era utilizado para transportar o milho. E de que maneira o animal carregava essa quantidade enorme de milho? Eles colocavam o jugo neles e colocavam a carroça para eles puxar cheio de milho, certo? Ligado a esse jugo, pode-se encaixar a uma carroça onde é colocada a carga, que nesse caso, o milho, essa carga que era muito pesada, recebe o nome de fardo. Jesus usou esse fato como exemplo para ensinar importante lição. Vejamos. Olha, agora sim nós vamos aprender por que Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Certo dia, Jesus estava ensinando uma multidão proveniente de pessoas que vinham de diversas cidades, por onde ele havia passado. Em alguns desses lugares, as pessoas não trataram Jesus muito bem, porquanto eram incrédulas e tinham o coração muito rebelde, o coração duro. A dureza de coração era tanto que muitos naquela multidão não se importavam com o bem-estar do seu próximo, mas apenas com as suas próprias necessidades. Eu pergunto, meus amores, hoje não é do mesmo jeito? O ser humano ele não está nem aí para o seu próximo, ele só se importa consigo mesmo, não é verdade? A gente vê as pessoas no mundo destruindo umas às outras, defamando umas às outras, querendo os empregos dos outros. Então hoje não é diferente. As pessoas estão na mesma vida que antigamente, quando Jesus falou para aquela multidão. Então, assim, Jesus chamou a atenção dessas pessoas, mostrando que o comportamento delas não agradava a Deus. Da mesma forma que hoje o comportamento das pessoas não agradam a Deus. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem amar ninguém. Elas não conseguem respeitar ninguém. Elas não conseguem agradar a Deus porque o seu coração está cheio de pecado. Jesus não aprovava esse tipo de comportamento, mas sabia que essas pessoas eram assim por algum motivo. O mestre percebeu que a maldade daquele povo era resultado do sofrimento que suportava. Ou seja, aquelas pessoas tinham um coração mau e eles não amavam o seu próximo, eles não ajudavam o seu próximo. Por quê? Porque eles não conheciam o amor de Deus. Então, assim, é o que acontece hoje na maioria das vezes. As pessoas são mal, elas fazem o mal ao seu próximo porque ela não conhece Jesus. Mas o que foi que Jesus fez? A intenção de Jesus sempre é ajudar as pessoas. E não foi diferente com eles. O Senhor, cheio de sabedoria, ofereceu abrigo àquele povo, um lugar onde eles estariam seguros. O mestre disse, que foi o versículo que a Tirene leu:
Venham a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados de suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Ou seja, meus seguidores, aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Foi o que a Tirene leu em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e o 30. Jesus estava dizendo, olha, deixem de pecarem, deixem de fazer as coisas erradas, vamos obedecer a palavra, vamos seguir os caminhos de Deus. Então era isso que Jesus estava falando, tá certo? Então assim, talvez você conheça pessoas que possuem um comportamento assim, que não conseguem amar ninguém, que só vive zangado, que só vive mal-humorado. E Jesus está dizendo, aceite a mim como único e suficiente Salvador e a vida de vocês mudarão. Então, quando ele fala de um lugar de abrigo, quando ele fala um lugar de abrigo, é querendo dizer que Jesus tem vida nova, tá certo? Então, assim, quando você vê alguém que é mal-humorado, que é insuportável, sempre discute com todo mundo, não respeita ninguém, vive direto revoltado com a vida, saiba que essa pessoa não tem Jesus no coração. E quando alguém faz algo para ela e ela consegue ficar com raiva daquela pessoa, ela precisa aceitar Jesus e reconhecer que Jesus é amor e que ele nos ensinou a perdoar. Então, quando você vê alguém assim, você anuncie Jesus para ele. E lance o convite que Jesus fez. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Ou seja, aceitem a Cristo que ele mudará a vida de vocês. Talvez você conheça pessoas que possam com um comportamento parecido com o daquelas pessoas que o Senhor encontrou pelo caminho. O que Jesus ensina é que devemos amar a todas as pessoas, mesmo aquelas que não são amadas. Tais pessoas são as que mais precisam de amor, principalmente do amor de Deus. Por enquanto, estão sofrendo os seus pecados, porque não conhece aquele que pode guiá-los mansamente às águas tranquilas e trazer paz e tranquilidade aos seus corações. Há somente um lugar onde todos podem receber esse amor, e esse lugar é aonde, meus amores? É na casa de Deus. Olha, Jesus, ele pregou para as pessoas. Ele mandou as pessoas deixarem de ser desobedientes, de ser pecadoras e seguir a ele, aceitar a ele como seu Salvador. E eles, seguindo a Jesus, eles encontrariam paz e descanso para a vossa alma. A tia, onde é o outro lugar seguro? O outro lugar seguro deve ser na sua casa, tá certo? Na nossa casa que nós nos sentimos à vontade, protegidos. Então, que a sua casa possa ser um abrigo, um porto seguro. Que Deus possa abençoar a sua família, tá certo? Que você possa servir a Deus como Ele requer de cada um de nós. Que Deus abençoe, meus amores, um cheiro no coração, um abraço, tá certo? Faça o vídeo da lição respondida e mande pra tia, tá certo? Porque a tia tá com muita saudade de vocês. Tchau, Deus abençoe.